Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia, é um prazer imenso estar com todos vocês aqui no nosso canal DRM, o canal do Livros Apócrifos, pessoal, os livros apócrifos. E nós estamos crescendo, tá pessoal, nós estamos crescendo na plataforma do YouTube, estamos crescendo aí em todo o Brasil, em todo o mundo, não porque nós queremos essa vaidade de crescer, nada disso, é porque a mensagem está sendo propagada, está sendo pregada, está sendo divulgada. O marketing do nosso Criador está acontecendo. A verdade está acontecendo para todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas vão nos ouvir, né, pessoal? Nem todas as pessoas vão nos ouvir. Tem gente que vão discriminar, tem gente que vão falar que é loucura. Os conceitos que foram criados até agora sobre as Escrituras Sagradas. É muito difícil mudar esse pensamento das pessoas. Somente o Espírito do Criador é que pode transformar o coração de todos vocês. Pessoal, eu quero dar o meu bom dia para todos vocês. Meu bom dia para vocês que estão na América, na Europa, na Ásia, na África. Meus amigos que estão em todo o Brasil nos acompanhando, São Paulo, Amazonas, Pará, Bahia, Belém, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, pessoal aqui do Rio de Janeiro, meus conterrâneos do Rio de Janeiro, todos vocês que estão acompanhando o canal DRM. Muito prazer, meu nome é Denilson e eu estou aqui para levar um pouquinho do conhecimento para todos vocês, o conhecimento bíblico. Aqui o lema é você não acreditar naquilo que eu falo. Tu já pensou, pessoal? A pessoa vir para uma rede social e falar assim, ó, não acredite naquilo que eu falo. Não acredita, mas você não tem que acreditar. A Escritura diz, maldito o homem que faz do outro a sua confiança. Então, aquele que faz do outro a sua confiança, ele não está deixando de confiar no Criador. Correto? Beleza. Eu quero abraçar vocês, eu quero mandar um recado especial para o meu amigo Tony. Gente, ontem eu conversei com o Tony lá no meu trabalho. O Tony, ele é católico, praticante. Eu vou te falar, gente, toda vez que eu converso com o Tony, eu fico pensando sobre religião. Como tem gente boa, como tem gente maravilhosa dentro desse sistema religioso. Que cabeça desse rapaz. Gente, uma pessoa que passa o conceito da vida de tranquilidade. Você sabe aquela pessoa tranquila? Aquelas pessoas que você dá prazer de você conversar com ela, de você estar perto dela, de você ouvir o que ela está falando? Pois é, o Tony é essa pessoa. Tony, um abraço especial para você. O Pai te ama, nós temos uma linha de pensamento com respeito ao Criador diferente. Você é católico, praticante, e você tem uma coisa muito boa, né? Que é o amor ao Criador, inerente à religião, inerente a tudo. Você tem uma mente tranquila, que consegue aceitar pensamentos diferentes do teu, né? Isso é que é legal, isso é que é bacana. E isso é bacana para todos vocês que me assistem. Outra coisa que eu quero falar para todos vocês, pessoal, eu não sou o detentor da verdade. Eu, Denilson, não sou o detentor da verdade. Às vezes eu vou errar. Às vezes aqui eu vou falar coisas erradas, eu vou errar palavras, eu vou errar pronúncia, eu vou colocar no enunciado algumas coisas erradas, porque o errar, pessoal, é humano. Agora, o permanecer no erro, aí é uma burrice, aí é idiotice. A gente tem que procurar evoluir. E foi justamente isso que eu e o Tony estava conversando ontem. O ser humano, o grande problema do ser humano, quando ele é cerceado a sua vida, ou quando ele vai morrer, que ninguém quer morrer, né? Nós não sabemos o que é lá do outro lado. Ninguém quer morrer. Você quer morrer? Eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. Porém, a única coisa que, segundo nós concordamos no pensamento, é que quando a pessoa morre, e esse é o motivo que a pessoa não quer morrer, é que ela deveria evoluir mais. A pessoa tem que evoluir na sua mente, na sua capacidade de raciocínio. Bom, pessoal, partindo desse pressuposto aí, antes eu quero fazer alguns comerciais. Eu não tenho patrocinador, então eu vou patrocinar. Vocês estão vendo aqui? Minha amiga Jéssica. Eu estou patrocinando a Jéssica, pessoal. Mas, Denilson, você está ganhando o que com isso? Nada. Eu estou divulgando a obra de pessoas que estão lutando do lado do nosso Criador. E a Jéssica, pessoal,
todos vocês, não custa nada vocês ir aí e clicar lá na barrinha de comando dela, lá no YouTube, colocar lá Jardim do Conhecimento, JC, Jardim do Conhecimento, e aí você vai entrar no canal dessa menina aqui, que eu vou te falar, é um doce de pessoa, ela tem falado sobre as promessas de Yahushua. Vocês vão, é muito interessante, pessoal, vai lá, dá uma conferida e se inscreva no canal dela, o canal tá muito bom. Esse é o primeiro recadinho, tá bom? O segundo recado é sábado à noite. Sábado à noite nós vamos falar sobre dragões e dinossauro. Então é a nossa live, a gente está treinando, estamos treinando a nossa live. Eu sou humilde, eu tenho muita dificuldade em edição de vídeo, mas com a cara e com a coragem eu estou indo, pessoal. Tá bom, pessoal? Então te espero lá. Eu estou correndo porque eu tenho um estudo agora maravilhoso, que é o nosso tema, os 7 pecados capitais. Você vai entender de uma vez por toda o que é pecado. Entendeu, pessoal? Então sábado, a partir das 22 horas, você vai estar conosco. E o último recado é que daqui a pouco eu tenho um ensaio das lives. Então em cada ensaio eu vou falar, eu vou treinar, eu estou treinando, pessoal, estou treinando. Então me desculpe os erros aí, a câmera mexe, fica pequeno, eu não sei desligar na hora que termina. É uma maravilha, isso é uma maravilha, eu acho fantástico. Mas eu encaro isso com a maior naturalidade. E eu quero que vocês me abracem, pessoal. Eu preciso de vocês. Claro que o Criador, eu preciso mais do Criador, né, pessoal? Vamos lá, 6 minutos, 45 segundos. Eu tenho 15 minutos para mostrar para vocês o que é pecado. Mas eu quero tirar essa palavra pecado do conceito de religião. Tudo bem, pessoal? Vamos tirar essa palavra pecado do conceito de religião. Vamos sair do âmbito religioso. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Não sei se eu servido um pouquinho d'água. Não vou orar não, tá, pessoal? Porque isso é magia. Você colocar água aqui e fazer prece é magia. Eu vou falar sobre o que é falar, pessoal. Por que nós não devemos falar o que nós estamos pensando? Nós não devemos falar o que nós estamos pensando nunca. Nem nas suas orações. E você não deve orar falando. Por isso que a gente diz que é hipocrisia as pessoas que vão para o templo religioso. O próprio Yahushua falou lá, pessoal. Lá no livro de Batitiarro, no capítulo 6, está lá sobre a oração. Tem que ser em secreto, na sua cabeça, na sua mente. Porque o Pai, ele sonda mentes e corações. Ele não ouve o que você está falando. O som ele foi feito para o ser humano se comunicar com outro ser humano, que nem eu estou fazendo aqui. E dentro do som, a minha alma está falando para a sua alma. E o que é alma, pessoal? A alma são os nossos sentimentos. Amor, ódio, raiva, tristeza, alegria, bondade, maldade. Isso tudo está ligado à alma, pessoal. A alma da pessoa. E é a tua alma que tem que se transformar. Quando a gente fala transformar a mente, é transformar a alma da pessoa. É converter a alma da pessoa. E converter não está ligado à religião. É mudança de hábito, mudança de postura. Arrependimento é transformação de pensamentos. E é isso que nós vamos falar agora sobre os 7 pecados capitais. Você sabe quais são os 7 pecados capitais? Quem sabe me dizer aí? Você sabe? Escreve aí no chat aí para mim. Os 7 pecados capitais. Eu vou falar para vocês, né, pessoal? Hoje, a nossa leitura, a nossa didática, a nossa aprendizagem vai estar no livro de 1 João. Eu botei a colinha aqui no meu apócrifo. Está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4. Eu vou dissecar sobre os 7 pecados capitais e depois a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso aí, tá bom, gente? Prepara aí a cadeira. Prepara o estudo aí que nós vamos mandar bala, pessoal. Nós vamos falar coisas que talvez você ainda não saiba. Talvez você esteja saindo do sistema evangélico, do sistema católico, do sistema espírita, e você não aprendeu ainda como funciona a lei do Criador, a lei do eterno Yahweh, o Deus dos Hebreus. E daqui a pouquinho, não esqueça, hein? Vamos fazer o nosso ensaio ao vivo aí sobre o Terron. Vamos falar do Terron, né? Vamos falar sobre ele para a pessoa conhecer, né? Ninguém conhece sobre o Terron,
Porque ele está no lugar do nosso Criador. Ele está dentro do lugar do nosso Criador e as pessoas estão adorando a Terrão, pensando que é o nosso Criador. Então vamos lá. Quais são os 7 pecados capitais? O primeiro pecado é a gula. O segundo pecado é a avareza. O terceiro pecado é a luxúria. O quarto pecado é a ira. O quinto é a inveja. O sexto é a preguiça. O sétimo e último, o pior, é a soberba. Beleza, pessoal? Qual é o conceito de pecado? Agora vamos ler, eu vou ler a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, correto? Você vai pegar a Bíblia comum, ó, eu estou lendo a Bíblia Dalet, ó, essa Bíblia aqui, eu estou lendo essa Bíblia aqui, correto? Vocês vão ler essa Bíblia aqui. Eu vou ler nas duas o mesmo versículo para você ver se tem alguma coisa semelhante, ou diferente ou semelhante, né? Ver se está nos mesmos scripts. Eu vou colocar no livro de 1 João aqui também. 1 João, a primeira epístola de São João. E lembrando a todos vocês, pessoal, que João, o nome de João não é João, tá, pessoal? João, o nome é brasileirado. É o nome que a Igreja Católica colocou. A igreja querida, amada Igreja Católica, colocou o nome de João. Na verdade, ela traduziu esse livro aqui todinho. Então aqui, ó, tá o 1 João aqui, ó. Primeira epístola de João. Aí vamos lá no capítulo 3. Ó, no capítulo 3, tá dizendo assim, ó. No capítulo 3, versículo 4, tá dizendo assim, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão de lei. Então, o que é pecado, pessoal? Transgressão de lei. De novo, o que é pecado? Transgressão de lei. Então, o que é pecado, gente? Isso tem que ficar massificado na sua cabeça. Transgressão de lei. E o que é lei, pessoal? Conjunto de regras constituído para ordenar uma sociedade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, não tem nada a ver com religião aqui, não. Então, pecado, aqui, ó, tá falando aqui, ó, no capítulo 3, ó, presta atenção, ó. 1 João 3, 4, tá dizendo aqui, ó, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Vamos ler aqui agora, na Brit Hadashah, na Bíblia Dalet. Está sendo bem claro para vocês, gente? Está saindo bem claro o áudio aí? Olha aqui, ó. 1 João, no capítulo 3, vamos ver aqui o capítulo 3, versículo 4. 1 João, no capítulo 3, deixa eu ver o capítulo 3 aqui, que é um pouquinho difícil de ver o capítulo 3, e o versículo 4. Todo aquele que comete pecado é desobediente à Torá. A Torá quer dizer lei, tá? Torá quer dizer lei. Todo aquele que comete o pecado é desobediente à Torá, porque o pecado é desobediência à Torá. Vamos lá agora, pessoal. Agora nós vamos dissecar sobre o pecado, para você tirar o conceito religioso dessa palavra pecado. Vamos tirar esse conceito, rasgar esse conceito religioso de pecado. O povo de Israel, ou o povo de Arushurum, ou os descendentes de Abraão, eles caminharam, eles ficaram presos, cativo, dentro de um país chamado Egito, que estava dentro da África. Tá dando para entender agora? Isso aí todos vocês conhecem. Como esse povo estava preso dentro desse Egito, dentro dessa África, eles foram caminhando. Vocês conhecem a história, como é que eles foram parar no Egito, né? José teve um sonho, e aí os irmãos de José, todos eles desceram para o Egito. Isso dá conotação, pessoal, que eram todo mundo pretinho, tá, pessoal? Que no Egito é o berço da civilização negra. E no Egito se descobriu muita coisa, tá? Inclusive uma religião egípcia aí domina o mundo, né? Se você quer saber. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. 14 minutos. Como é que a gente consegue explicar uma coisa complexa em 10 minutos? Vamos fazer isso agora.
e você vai me acompanhar porque você é muito inteligente. Todos vocês sabem que linha de raciocínio você tem que parar, encher a mente de ar, porque para você tentar, como é que se diz? Quando você coloca oxigênio no seu cérebro, você começa, o raciocínio lógico aumenta muito. Então esse povo que ficou preso no Egito, lá com o faraó, com as leis do egípcio, era o povo que o Criador, que o eterno Yahweh, que é o Deus dos hebreus, a quem o povo clamava, o povo hebreu clamava, assim como o povo brasileiro clama por uma ajuda do alto, só que eles não sabem que ainda é Yahweh, eles vão saber porque eu estou aqui para falar. Então como esse povo clamava, mas gente, esse povo que ficou dentro do Egito, ele ficou na servidão durante 85 anos. Por quê? Porque José morreu. Quando José morreu, aquele povo estava todo lá já no Egito. E o povo descendente de Abraão, eles se multiplicam, gente. Você pode ver que o brasileiro se multiplica muito. É muita gente, muita gente, muita gente, muita gente mesmo. Tá sempre, isso é que nem massa de bolo. Quanto mais se bate, mais cresce, mais aumenta. Mas parece que quando você está sob pressão, você aumenta mais. Então esse povo que estava no Egito, entrou um novo faraó. O faraó não conhecia a história de José, não sabia quem era esse povo. O faraó era um administrador, gente. O faraó queria administrar para os egípcios. É como hoje o Brasil. O Brasil hoje, ele detém uma das maiores jazidas de petróleo do mundo. Tem muito petróleo no Brasil, gente. Tem muita área de cultivo. Tem minérios no Brasil que, gente, esse país aqui é muito rico, muito, não acaba a riqueza daqui. E estrangeiros estão vindo aqui para tomar tudo que tem no Brasil. Estão levando tudo, estão comprando tudo, estão tomando posse de tudo. Do ouro, da prata, da água, da comida. Eles estão entrando aqui, estão pegando tudo do Brasil. Porque o brasileiro, pessoal, como é que eu posso falar para vocês? Eles não sabem a riqueza que o Pai Yahweh deu para eles. Eles não têm dimensão. O grafeno, por exemplo, e vocês pesquisem, você tem que pesquisar, que aqui não dá para me poder falar tudo para vocês. Para você ter a dimensão humana, não religiosa, humana. Então esse povo que estava lá no Egito, que era hebreus, descendentes de Abraão, esse faraó levantou-se numa administração voltada para os nativos do Egito, expulsou, queria escravizar o povo hebreu. O povo hebreu era parceiro do povo egípcio. Todas aquelas pirâmides, tudo ali o povo hebreu fez, pessoal. Porque o povo hebreu é trabalhador. O povo hebreu é um povo disciplinado, é um povo aplicado. Ele não tem descanso, ele trabalha, porque ele sabe que o Criador falou que do suor do rosto comerás. Então é assim que a pessoa tem que ser. Está me compreendendo, pessoal? Então, pessoal, esse povo, ele saiu do Egito. Quando ele saiu do Egito, que ele andou pelo deserto, ele não caminhou 40 anos pelo deserto. Vocês sabem dessa história? Moisés, ou Moshá, o Criador precisava criar leis humanas, leis justas, humanas, para reger aquela sociedade de pessoas que estavam como tribos. Era a tribo de Dan, tribo de Benjamim, tribo de Efraim, tribo de Arrudá, tribo de Zebulon, tribo de Manassés. Então eram todas as 12 tribos, que eram muitas pessoas que precisavam de leis a respeito de tudo. Na verdade eram 300 e poucas leis que foram. Nós conhecemos as maiores, que são os 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos é a base da nossa Constituição. Se você lê a nossa Carta Magna, ela é a base da Constituição, não só brasileira, mas americana e de muitos países. Agora você está começando a entender que não tem nada de religioso nisso? Isso é humano, pessoal. E o pecado é a transgressão dessa lei. E aí é onde você vai entrar nesse pensamento junto comigo. Vem comigo.
Vem comigo para você entender o que eu estou te falando. Agora sua mente vai abrir. Eu vou abrir a sua mente, pessoal. Então a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba são regras de uma sociedade. São regras de convivência de uma sociedade justa. Nós não falamos de sociedade justa? Então, o Criador quer uma sociedade perfeita, não uma sociedade de religiosos malucos que ficam gritando o tempo todo achando que a religião vai consertar a pessoa. Religião não conserta ninguém, pessoal. O que conserta a pessoa é mudança, é ética, é moral, é mudar costume, é se transformar, é se renovar. E esses 7 pecados capitais estão dentro da Escritura, e a Escritura está mostrando isso. Quando fala de Lúcifer, quando fala de Abraão, quando fala do pecado de Davi, quando ela retrata isso, ela está retratando o que o ser humano não deve fazer. A gula, o desejo insaciável por comida. Você que come igual um doido, igual um desvairado, você que come com os olhos, você que é guloso, come muito e está ligado à ganância também, né? Esse é um pecado, pessoal. E o pecado por comer demais, se você come muito carboidrato, o que vai acontecer contigo? Fala pra mim. Se você come muito açúcar, vai dar o que em você? Se você come muito cloreto de sódio, esse sol aí, esse cloro que você come, o que vai acontecer contigo, pessoal? Fala pra mim. É um pecado. Pecado tem uma consequência. Vocês concordam comigo? Pecado, tô falando humanamente. Tem uma coisa, se o cara come demais, ele fica gordo. Você já percebeu que as pessoas estão gordonas? Nada contra os gordos não, tá, pessoal? Por favor. Isso é só para você pensar e imaginar. Claro, existem pessoas que estão obesas por causa da glândula tireoide. Então tem pessoas que tem o endocrinologista, você vai lá, ela tem uma disfunção e ela pode estar engordando, mas a maioria das pessoas estão comendo muito trigo, muito fermento, muito amido. E esse amido está fazendo com que ela engorde. E quando a pessoa engorda muito, o que acontece? Qual é a consequência do pecado? Diabetes. Não que todos os gordos vão ser diabéticos. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio, gente? Está sendo fácil para vocês? Eu estou correndo que são 22 minutos. A gente tem 28 minutos para poder fazer esse vídeo. A avareza. Apego excessivo descontrolado a dinheiro, a bens, a casa, a carro, a família. Quando a pessoa é avarenta demais, ela perde o conceito de sociedade, pessoal. Agora eu não estou falando de igreja, não. Ela perde o conceito, ela avarenta, ela é uma pessoa gananciosa. O negócio dela é só dinheiro, ela vê vantagem em tudo. Se ela puder te usar como trampolim, seja na empresa, seja no negócio, se ela puder te destruir, ela vai destruir. Isso é do Criador? Claro que não é do Criador, pessoal. Não é do Criador. Luxúria. O que é luxúria, pessoal? Luxúria é você não dominar suas paixões. Muito sexo, muita orgia. Luxúria, pessoal. Luxúria. As paixões mais insanas contidas dentro do ser humano. Ele tem que controlar essas paixões. Eu queria falar sobre cada uma delas detalhado. Eu vou fazer um ensaio de uma live falando detalhadamente sobre isso, tá, pessoal? A ira. A ira é cólera, sentimento que externa raiva. Toda vez que você se deixa a sua mente se encher de... uma coisinha vai acontecendo uma coisinha ali, vai acontecendo aqui, aí você vai deixando isso dentro do seu coração, você vai ficando... Não já aconteceu contigo? Você explode. E quando você explode, você dá vazão ao ódio. E o ódio gera o quê? O que o ódio gera? Gera morte. O ódio gera coisas descontroláveis. Você já viu aquela pessoa que fica falando o tempo todo na sua cabeça? Ela vai falando. Aí o copo que está quase cheio, o copo transborda. E quando o copo transborda, tem pessoas que não controlam. Ela não sabe se controlar. É um descontrolado. Onde está Deus nisso aí, pessoal? Nenhum. Você é ser humano que tem que cuidar disso aí. Aí o pessoal fica invocando Deus por uma coisa que ela tem que fazer. Sim ou não, pessoal? Tem coisas, pessoal, que o Criador, a parte espiritual, ela é bem diferente da parte material, gente. E esses templos religiosos estão cheios de pessoas achando que a conduta e a ética humana tem a ver com algo religioso. A vida espiritual não tem nada a ver com a vida material. Veja bem, pecado é transgressão da lei. A lei é humana.
eu vou falar nos dois sentidos. Existe o pecado espiritual. Esse eu estou falando do pecado material. Tá ligado, pessoal? Tamo junto? Eu não gosto dessa palavra, estamos juntos. Estou assassinando a língua portuguesa. Eu falei sobre a ira. Daí você pode imaginar uma série de coisas. Tira para sua vida aí, pessoal. A minha vida. Alguém pisando no teu pé no ônibus. Alguém falando mal da sua mãe, do seu pai, que você descobre. Não tem pessoa que descobre que alguém está falando mal, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, que fica falando mal de você nos bastidores. Aí você se ira, um chefe que fica te perseguindo. Um apresentador de televisão. Um pastor. Um membro. Um padre. Tudo entra dentro da ira. Inveja. Inveja, gente. Inveja. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Eu amo os programas do Edson Silva História. Mas, gente, olha só. Ele tem uma maneira, uma didática de ensinar vocês. Eu tenho outra maneira. Eu gosto do jeito dele, eu gosto do jeito dele. Eu amo o jeito dele. Mas ele tem o jeito dele e eu tenho o meu jeito. Ele tem a visão dele e eu tenho a minha visão. Eu estou fazendo esse comparativo, pessoal, não que eu tenho inveja dele, não tenho inveja nenhuma, não. Aliás, eu não tenho inveja de... Eu acho, né, eu creio que eu não tenho inveja de ninguém. Porque a inveja é um sentimento, e a inveja é o desejo gerado por posse, é você querer a coisa de outra pessoa. É aquela pessoa que não está nunca contente com o que ela tem, ela quer, pô, lá o Denilson está se vestindo lá com terno maneira, lá, eu quero aquele terno ali para mim. Então a inveja, pessoal, é uma coisa humana. São essas coisas humanas que a gente tem que se transformar. Quando você começa a transformar esses 7 pecados capitais, você passa a ser uma pessoa diferente. Você passa a ser uma pessoa que todos gostam de você, porque você não tem inveja de ninguém. Você não tem luxúria, não quer prazeres acima daquilo que você tem que ter. Nós temos prazeres, pessoal. O pai colocou a gente com desejo, homem para a mulher e mulher para o homem. Vocês concordam comigo, gente? Preguiça. Pessoal, agora eu vou falar uma coisa particular. A preguiça, ela é um pecado capital, porque se a gente não tem preguiça, gente, a gente evolui. E o povo brasileiro é um povo preguiçoso. Não de trabalhar como escravo. Ele tem preguiça de saber. Ele tem preguiça de pesquisar. Ele tem preguiça de ler. Desculpa. Tem gente que tem preguiça de ler. E a preguiça vai levar você ao pecado. Porque a preguiça, quando você não lê, você não esclarece. E se você ouve balela de muita gente por aí, de muitos que tem conversinha, que pega microfone, que vem para a rede social falar um montão de mentira, você vai acabar criticando essa mentira. Porque você não lê. O meu povo sofre por falta de conhecimento. É de universidade que eu estou falando, pessoal, é de faculdade. Vocês têm que ser eruditos, têm que ter nível superior, vocês têm que buscar o saber, vocês têm que fazer igual Sócrates, Aristóteles, Platão, filósofos. E por último, para encerrar, 28 minutos, a soberba, a arrogância, a prepotência, a altivez, a pessoa que se acha melhor, você que estudou um pouquinho, acha que é o bambambam, você que tem uma possezinha, acha que é o rei da cocada preta, Lúcifer também era assim. Samaú queria ser maior do que o Criador. Queria ser maior do que aquele que criou ele, rapaz. 7 pecados capitais. Vamos falar mais sobre 7 pecados, é muito pouco. Pessoal, continue se inscrevendo no nosso canal, canal DRM, canal dos livros apócrifos. Eu estou esperando sempre você com os braços abertos. E me perdoe a minha ênfase em mostrar para vocês a realidade. Venha conosco, fique conosco. Nós temos sempre uma palavra boa para você, tá bom? Canal DRM, dos livros apócrifos, você é o meu convidado muito especial. Daqui a pouquinho vamos para o ensaio, pessoal. No ensaio vamos falar um pouquinho aí de terror, para a gente poder aprender mais um pouquinho, tá bom? Forte abraço, hein? Ó, cuidado com esse negócio de sextou. Eu tenho uma raiva desse negócio de sextou.